Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar então o nosso segundo item dentro da disciplina de procedimentos básicos em saúde, que é segurança do paciente. E nós vamos falar sobre como que a gente faz então essa avaliação, né, para garantir maior segurança para os nossos pacientes. Agora, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, se nós temos que falar sobre segurança do paciente, é porque a gente tem que pensar que os nossos pacientes estão inseguros. Já pensaram nisso? Né? Então, o que a gente faz para garantir maior segurança do paciente? A gente trabalha com as questões de qualidade da assistência. E esses são os itens aí que as instituições têm sido muito cobradas e elas têm usado isso até para se promover, né? Principalmente as instituições privadas. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu coloquei uma perguntinha aí para vocês. O que você acredita ser realmente efetivo para a avaliação da qualidade da assistência de serviços de saúde? Como que se avalia se uma instituição de saúde oferta qualidade na sua assistência? Então, é o que nós vamos agora tentar responder com essa nossa aula de hoje. Olha aí. E é o que nós chamamos então de acreditação, né? E a acreditação hospitalar é o enfoque maior que nós vamos dar, mas existem as acreditações de laboratórios, de clínicas, de centros de diagnóstico por imagem, enfim, todas as instituições de saúde podem passar pelo processo de acreditação, tá? Então, como que a gente avalia a qualidade da assistência prestada à população? Né? Para os serviços de saúde, o uso de indicadores está intimamente relacionado com o resultado da assistência prestada. E os indicadores são uma forma muito eficiente de se quantificar a qualidade da assistência. Então, o que se faz? Né? A gente usa os indicadores como uma medida quantitativa que pode ser empregada como um guia que vai monitorar e avaliar a assistência às atividades de um serviço. Né? Então, indicadores, na verdade, são itens assim, né, que podem ser avaliados. Então, por exemplo, queda dos pacientes, né? Quando eu vou avaliar quantas quedas existiram naquele mês dentro de determinada unidade ou de setor, né? Eu estou avaliando qualidade da assistência. Se os pacientes caem, é preciso investigar o porquê que eles caem. Tá faltando treinamento da equipe? Tá faltando pessoal na equipe? O dimensionamento não está adequado? E essas questões é que tem que ser avaliadas através de indicadores, porque senão eu nem consigo quantificar, né? Por exemplo, se eu não registro as quedas, eu nem consigo quantificar quantas quedas tiveram naquela unidade, né? E todos os depois tudo que gera, né? Todas as consequências de uma queda, tá? Outro conceito de indicadores, então, né, são compreendidos como dados ou informações numéricas que buscam quantificar o desempenho de processos, produtos e da organização como um todo. São empregados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo, né? Importante também saber, ainda usando o exemplo da queda, né? Esse mês é que teve o maior número de quedas nessa unidade? Ou será que todos os meses tem muitas quedas nesta unidade? É diferente o olhar, né? O emprego de indicadores possibilita aos profissionais de saúde monitorar e avaliar os eventos que acometem os usuários, os trabalhadores e as organizações, né, apontando as consequências, tá? O que isso quer dizer, né, gente? Erros acontecem demais dentro da saúde e eu sempre gosto de salientar, né? Se nós trabalhássemos num escritório e a gente errasse a emissão de algum documento, alguém iria apontar e a gente ia escrever esse documento de novo. Né? Às vezes até causa algum dano financeiro, um erro de documento, né? Que tu emite, uma nota fiscal que emitiu errada, por exemplo, né? Mas no nosso caso, na área da saúde, os nossos erros são consequências na saúde de alguém, ou às vezes até na vida, né, de alguém que a gente pode colocar em risco. E os erros dentro das instituições de saúde acontecem demais, né? Sabe aquele erro simples, tá? Mas vocês vão ver como são erros comuns, por exemplo. Vem um raio-x de joelho e era um joelho esquerdo e tu no automático entrou correndo e fez do joelho direito. Na hora que tu vai olhar a imagem, né, e tu vê, pá, não vira, desvira a imagem, pá, não, fiz do direito. O que tu faz? Volta lá, chama o paciente de novo e faz do esquerdo. E às vezes nem o paciente te falou
que era do esquerdo, né? E foi um descuido, foi um erro. Foi lá e fez de novo. Isso gera gastos para a instituição, isso gera tempo, né? Que tu deixou de estar atendendo um outro paciente, de estar repetindo do mesmo paciente. Isso gera um desconforto para o paciente, uma insatisfação do cliente. Então, geram algumas consequências. Agora, imagina se a gente está falando de um raio-x, imagina se a gente está falando de um procedimento cirúrgico. Ou se a gente está falando da instalação de uma medicação e é instalada uma medicação errada. Né? Então, é sobre isso que nós vamos abordar agora, nesses dias que nós vamos falar sobre segurança do paciente, sobre erros que acontecem na assistência, né? E como que a gente faz esse controle, como que a gente garante maior qualidade na assistência, tá? Então, olha aí, a qualidade da assistência vai ser avaliada através de indicadores que apontam a segurança do paciente, e aí existem metas internacionais, né, que são as que nós vamos trabalhar, né, e a satisfação dos clientes, né, e em cima disso as instituições conseguem montar um planejamento estratégico para conseguir abordar isso. Quando a gente fala em satisfação dos clientes, tem que ficar muito claro que a saúde privada, por exemplo, ela é um negócio, né? Ela é um mercado, alguém lucra com aquilo, né? Então não é à toa que as instituições de saúde privadas crescem, né? E a gente, se eu falar para vocês quem são os hospitais de ponta em Porto Alegre, todo mundo tem, né? Todo mundo sabe quais são, né? Para onde vão. Não é à toa que quando tu faz um convênio de saúde, se tu quer ser atendido nos hospitais de ponta de Porto Alegre, tu paga a mais no teu convênio de saúde, não é? Né, para ser atendido nos hospitais que são de ponta em Porto Alegre, né? E por quê? Porque eles trabalham muito com satisfação dos clientes, que entra muito a questão de hotelaria, né? De padronizações, né? Que o cliente também gosta e se sente seguro, tá? Então, dentre os indicadores que vão avaliar a segurança do paciente e a satisfação do cliente, né, as instituições dividem esses indicadores em duas modalidades. Os indicadores assistenciais, que vão avaliar o nosso trabalho dos profissionais que estão lá na ponta, e os indicadores de gestão de pessoas. O que isso quer dizer, tá? Vamos supor que na minha unidade a gente está avaliando o indicador de queda e tem muita queda na minha unidade, né? Eu tô com essa taxa alta, meus pacientes estão caindo demais. É muito fácil para a instituição olhar e dizer: nós temos que treinar a equipe da enfermeira Ana porque eles estão deixando os pacientes cair. É fácil, não é? Se eu tenho um indicador de gestão e esse indicador me aponta que na minha unidade tem muito absenteísmo, né? Por exemplo, muita falta, tem muito funcionário faltando e a minha equipe tá ficando sobrecarregada. Tem um turnover alto, né? Os profissionais estão sempre trocando, né? Dentro da minha unidade. Eu não tenho dimensionamento adequado de profissionais, estou com pouco profissionais, os técnicos correm o dia inteiro. Eu consigo justificar muito melhor o porquê que meus pacientes estão caindo, o porquê que a minha assistência está falha. Certo? Então, qual é a ideia? Né? Quando a gente faz esse olhar de indicadores assistenciais e os indicadores de gestão, é avaliar como um todo e não colocar a culpa somente em um lugar, tá? Só na gestão ou só nas profissionais que estão na assistência, tá? Aqui eu encontrei um artigo publicado em 2016, tá? Que eles elaboraram indicadores para avaliar a qualidade num serviço de ressonância de magnética. E aí tem alguns indicadores aqui, como é que eles avaliaram, fizeram toda a organização. Depois, quem tiver interesse, eu posso enviar também o artigo, tá? Então, eles dividiram em estrutura, processo e resultado. E dentre eles, olha o que eles colocaram, vou destacar alguns para vocês, tá? O indicador de encaixes, porque eles botaram primeiro o indicador de exames realizados, né? E aí depois eles colocaram indicador de encaixes. Por que isso é importante? Vamos supor que a agenda da ressonância magnética seja marcada de hora em hora. De hora em hora tem um exame, né? Certo que eu tenho intervalos no meio do caminho, até porque tem exames que são mais rápidos, tem exames que são um pouquinho mais demorados, né? Enfim. E aí começa a ter encaixes. Ah, não, nós estamos considerando aqui que tem alguns exames que são muito rápidos, então a gente pode colocar um encaixe aqui. Às vezes o encaixe vira rotina, e quando tu vê tem muitos encaixes. E aí aquele tempinho que tu tinha, aquela folga que tu tinha entre um exame e outro, até para organização de sala, de material, recepcionar bem o teu paciente, tu perde. E vai afetar diretamente na tua qualidade da assistência. Então é importante avaliar também quantos exames são realizados, mas quantos desses são encaixes, né? Para depois poder avaliar os erros que acontecem, tá? Outro que é legal aqui é esse daqui, ó, incidência de reação adversa ao medicamento,
né, ao uso de contrastes. Então, a gente conseguir notificar e avaliar que tipo de reação que o paciente teve, se foi leve, se foi grave, se foi gravíssima, né? A gente tem que saber isso, né? Até para treinar a equipe, né? Tu tem que usar sempre teus indicadores para educação de equipe. Isso é trabalhar com acreditação, né? Isso é trabalhar com qualidade da assistência. Se eu não posso considerar que o meu colaborador, ele sempre erra. Eu tenho que considerar que eu preciso treiná-lo. Isso é uma equipe treinada, tá? Índice de extravasamento de contraste. Olha só, se eu consigo avaliar esse índice de extravasamento de contraste, eu consigo avaliar, inclusive, se a punção está sendo bem feita, se o calibre do abocate utilizado é adequado, né? Então, eu consigo fazer a avaliação de um todo, tá? E aqui tem os demais itens, depois deem uma olhadinha. A aplicação dos indicadores, ela vai ser utilizada em diferentes cenários para possibilitar uma comparabilidade interna e externa das instituições. Então, não só promover uma comparação entre os setores dentro da mesma instituição, para avaliar como um todo, para avaliar os profissionais que estão lá na ponta, mas também para comparar com outras instituições. Então vira um marketing, né? Quem é a instituição que é mais acreditada, quem é que tem mais qualidade, quem é que oferta mais segurança para o paciente. Isso vira propaganda, vira um selo de qualidade. Nós vamos falar disso ali na frente quando a gente falar de acreditação, tá? A qualidade, então, ela vai ser definida com um conjunto de atributos, tá? E dentre eles estão o nível de excelência profissional, né, que é o que todo mundo quer, o uso eficiente de recursos, né, conseguir otimizar os recursos que eu tenho dentro da instituição, o mínimo de risco ao usuário, garantir a segurança, e o alto grau de satisfação por parte dos clientes. É o que todas as instituições querem, tá? Essa frase aqui é do Aristóteles, e ela é ótima, olha lá. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. E por isso que a gente chama de padronização da assistência, né? E a padronização, ela tem que ser não padronizada por mim, mas padronizada pela instituição. Então, são equipes que todos falam a mesma língua, todos desenvolvem da mesma maneira. Isso é padronizar a assistência, tá? Não é padronizado como que é o meu jeito de fazer, porque senão o meu erro também pode virar um hábito, né? Aquilo que eu faço errado repetidamente, eu vou continuar achando que eu estou sempre fazendo certo e vou continuar fazendo errado. Então, é padronizar com a equipe, com a instituição, certo? A história, então, do processo, né, de padronização da assistência, de busca pela qualidade da assistência, né, ela vem desde 1855 e a precursora disso foi uma enfermeira chamada Florence Nightingale, né? Ela era uma inglesa e ela atuou fortemente na Guerra da Crimeia, tá? E ela era estatística, né? Trabalhava muito com matemática e quando ela foi prestar assistência nos períodos de guerra, nos hospitais de guerra, ela percebeu que ela precisava, como uma boa estatística, né? Quantificar, então, né? Quantos daqueles soldados desenvolviam infecção, quantos daqueles soldados sofriam consequências, né, sequelas maiores, e aí ela começou a transformar isso em números e começou a promover assim melhorias dentro desses hospitais de guerra e quantificar o quanto que isso estava mudando. E em cima disso que ela começou a qualificar o atendimento nos hospitais de guerra, né? Então assim, a lavagem das mãos, por exemplo, é uma coisa que não existia, né? Água não potável, porque não é o que existia na época, né? Mas uma água que fosse limpa para eles tomarem, né? Promover isso. Tem um monte de filme aí que mostra a história da Florence, tá? E aí ela tem frases que são super marcantes, olha só. Pode parecer estranho enunciar que a principal exigência em um hospital seja não causar dano aos doentes. E tu vê, na época da Guerra da Crimeia, né, e quando a Florence fala sobre isso, né, ela tá falando sobre qualidade na assistência, que o paciente que entra no hospital, ele não saia pior do que ele entrou, e isso ainda é super atual, né? Não é à toa que a gente fala muito em controle de infecção e higienização das mãos dentro de ambiente hospitalar, né? Porque a gente acaba fazendo infecções cruzadas, transportando bactérias e muitas vezes piorando o quadro do paciente que entrou, tá? O Colégio Americano de Cirurgiões, então, cria o programa de padronização hospitalar em 1917.
E daí em diante, então, é que começa a se falar muito em acreditação e padronização, né, dos processos assistenciais.